Oi! Um dos pontos mais críticos do Just Dance 2026 Edition foi o excesso de músicas originais da Ubisoft ou de artistas associados. Em outras palavras, músicas de gravadoras bem baratas, que muitas vezes eles conseguem até de graça. É o tipo de música perfeita para economizar no orçamento. Então, no vídeo de hoje eu quero comentar quais foram essas músicas, como elas foram introduzidas no jogo, se ficaram boas ou não e quem são as pessoas por trás dela. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vire, que você vai estar ajudando muito eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Temos meu nível de R$3 e o segundo com vídeos antigos exclusivo por 7. Os dois níveis temos emblemas exclusivos perto do seu nome. E me siga no Instagram, Rodrigo64, eu posto muito com os stories antes de virar vídeo. Enfim, vamos pro assunto principal. Eu fiz uma ordem aqui que depois vai fazer um pouco mais de sentido. A primeira que eu vou citar aqui é a música Don Raja, do Surreal and Distort. É uma música que foi lançada entre o final de 2019 e começo de 2020. Quando foi anunciada, tinha pouco menos de 2.000 views. E hoje já passou das 9. Ela não é da Ubisoft. Essa música é do Surreal e o Distort, que são um DJ barra produtor indiano, que faz parte da cena underground e também de festivais grandes de música eletrônica do país deles. Ele trouxe diversos gêneros que pra nós eram e são populares, como trap, o Mumba, que é uma música de house, e por último, reggaeton. Realmente, essa música no Just Dance é um reggaeton, ou como eu gosto de chamar, é uma Magenta Riddim 2.0, porque tem um estilo e um conceito bem parecido. Tanto que o Surreal se inspira no DJ Snake. As duas coreografias são bem repetitivas, não é uma música ruim, mas também não é algo que chame muita atenção. Dá até pra queimar umas calorias com esse espaço mais frenético, só que é o tipo de música que provavelmente vai ser esquecida com o tempo. A segunda música é Moonlight, da Ellen O. A música tema do Just Dance desse ano começou a aparecer primeiro no final das prévias do Just Dance 2026. No primeiro momento, muita gente não curtiu porque parecia uma música feita por inteligência artificial. Não que não seja, afinal a ideia da música é justamente que a personagem seja uma vocaloid, tipo um rato inimigo do Just Dance. Ouvindo a música inteira, ela não é tão ruim assim. O problema é a coreografia, é terrível, super repetitiva com poucas variações, basicamente genérica. É uma pena porque passamos da coreografia de Stop This Fire para algo bem inferior nesse aspecto. Quem escreveu essa música foi o Alan Hans e também o Tony Scott. Não achei nenhuma informação de quem sejam essas pessoas. A terceira música foi Good Girls, do Humphrey Dennis feat. Zanilha. Quando ela foi anunciada no Just Dance, ela não foi muito bem aceita, porque a coach P2 era uma coach que estava na capa do jogo, e todo mundo achava que seria da música Gnarly, do grupo Catch Eyes. E a pior parte é que era uma música nunca lançada do Humphrey Dennis, que é um produtor barra músico que trabalha em dupla com a Zanilla, que é uma cantora. Eles fazem músicas que são conhecidas como fusão de sons, que é basicamente músicas voltadas para marcas, campanha, licenciamento, etc. Tanto que no site eles falam, Zanilla e Humphrey Dennis trabalham junto há quase uma década. Eles são uma força na criação de sua própria fusão de sons e são muito versáteis em traduzir as visões das marcas ao redor do mundo. Seus esforços criativos os colocaram continuamente em posições de aclamação com muitas grandes marcas que procuraram usar sua música para suas campanhas. Até agora, sua música foi usada pela FIFA, UEFA, Nike, Apple, Lego, Colgate, Vodafone, que é uma loja da Europa, Slog, que é uma loja de roupas íntimas feminina, Ray-Ban e muito mais. Só que juntando tudo isso com uma coreografia estranha, com um conceito estranho, uma coreografia super repetitiva, acaba sendo irritante e chata. Dá uma desanimada em ver essa música no jogo. A quarta música agora é a música Xixica, Titiki, da Maria Dennis feat. Metamami. Calma, eu sei o que vão dizer. Tanto o Good Girls quanto o Xixica são dos mesmos artistas, mas eles precisavam trocar o nome por causa do direito autoral. Além disso, era uma música que ainda não tinha sido oficialmente lançada por eles. Dessa vez, diferente do anterior, dá pra ver que os coreógrafos realmente se esforçaram pra criar algo interessante. Eu pessoalmente não curti muito a música, mas o passo do refrão que viu um Gold Movie e a parte final quando elas dançam um pouquinho mais perto são bem divertidas. Sem contar que as duas dançarinas são irmãs gêmeas, um detalhe raro e muito legal de ver no Just Dance. A quinta música de associados da Ubisoft foi a música We Just Begun, do Host.
Essa música, que no início tinha apenas cerca de 3 mil visualizações quando foi lançada em 2023, agora já tá chegando em 9 mil. Host é um produtor musical e DJ da Venezuela, com foco em música eletrônica latina, indo do reggaeton ao dancehall e hip hop. Suas músicas já apareceram na série Elite da Netflix e também em campanhas publicitárias da Apple, Pepsi e Adidas. No Just Dance, a música ganhou um visual bem colorido, lembrando algo do Just Dance 2021. A coreografia é daquele estilo que te engana, parece repetitiva ou sem graça de começo, mas acaba sendo muito divertida. Ela tem um estilo bem clássico do Just Dance, começa acelerada, desacelera no refrão e depois volta com saltos animados. Mas quando joguei, percebi o quanto ela é divertida e o quanto faz suar, já que queima bastante caloria. A sexta música é Prehistory Rock, by Rick Stone, uma música original da Ubisoft. Big Bad Rex. Big Bad Beast. Essa aqui não quer nem perder tempo, é uma música genérica, parece uma das cavernas brigando com os mamutes imaginários enquanto resmungam umas palavras aleatórias. Com certeza seria uma daquelas músicas que só iria aparecer no modo Kids. É o verdadeiro tapa-buraco do Just Dance 2026, o Control Response desse ano. E o pior, que dá pra ver que nem tentaram disfarçar. A coreografia parece feita às pressas, só preencher espaços na tracklist. É o tipo de música que você só joga uma vez, pra ver como que é e depois nunca mais abre. O que me assusta é que 12 pessoas trabalharam nessa música e eu não consegui achar ninguém. A sétima música de associado é Que Tipo, do Dixon Wax, Latu Kiti e Amenazando. Meu Deus, que nome grande, tem um nome normal aqui, pelo amor de Deus. Essa música, diferente das outras, já era um pouco mais conhecida antes de entrar no Just Dance. O motivo é que o Deezer, que é basicamente Spotify de pobre, usou ela em uma das suas propagandas. Por isso, quando foi adicionada ao jogo, ela já contava com cerca de 700 mil visualizações. Mesmo assim, é uma música antiga lançada ainda em 2022. O nome grande dessa música faz sentido quando a gente entende o canal que publicou o clipe, que basicamente funciona como uma espécie de gravadora coletiva, parecida com o estilo do Condzilla, reunindo músicas de vários artistas diferentes. Não há muitas informações disponíveis sobre o Dixon As, mas aparentemente ele é bem conhecido no meio, já que ele costuma fazer shows em diversos países. Inclusive, ele esteve no Brasil há cerca de 14 semanas, segundo uma postagem recente no seu Instagram. De coreografia, realmente arrasaram demais, sendo uma versão principal com uma coreografia difícil em dupla, algo difícil de acontecer no Just Dance. E ainda chamaram de novo a Angelina Bruno, que é uma dançarina que não tem um braço. Só que de música ela é muito irritante, tem que jogar no mudo para aproveitar essa coreografia. A oitava música é Louder, do Don Elector e Derek. Louder foi mais uma música que não tinha lançado até o momento do seu anúncio. Ela tinha sido lançada coisa de uma semana antes, foi muito em cima da hora mesmo. O Don Elector, ele é o mesmo cantor de Mi Gente Lo Sente, do Just Dance 2025. Agora o Derek, não achei nenhuma informação sem ser essa participação dele na música. Agora sobre esse conceito, deu muita polêmica. Os quotes do background de Louder, como a comunidade inteira a esse ponto já está cansado de saber, são originalmente da música La Diabla do cantor Xavi, que estava planejada para o Just Dance 2025, mas acabou ficando de fora da edição. Os quotes, background e a temática foram aproveitadas para Louder na pós-edição. Lembrando que não é a primeira vez que isso acontece de uma música descartada e seu visual ser usado em outra música. Mas é uma música de associado que me surpreendeu, porque ela é boa. É uma música que te engana, parecendo que é famosa, fora da bolha, além de ser divertida de jogar com alguém mesmo. Mas do que eu pesquisei, as músicas do Don Elector chegou a ser usado no FIFA 20 e também no Saints Row, de 2022. A nona música é Spin Your Love, do Kelvin J. Simon. Essa é mais uma faixa original da Ubisoft, mas o cantor realmente existe. O nome dele é Kelvin J. Simon. Ele é um cantor e compositor de verdade. Essa foi a única foto que eu consegui encontrar dele. Fear Love lembra bastante algo que o Drake faria se tivesse uma música do Just Dance. O estilo é bem parecido. A música em si não é ruim, mas a coreografia poderia ser um pouco melhor. Ainda assim, é uma música tranquila que dá pra brincar. A décima música também é um Ubisoft Original. Tivemos a volta da Yanko Nico Mero com Sokuzo. Sokuzo é uma música estranha que tem como tema uma meia perdida. A primeira vez que essa música apareceu foi uma Nintendo Direct japonesa, porém ninguém sabia que seria essa música. A Yanko Nico Mero no Just Dance foi responsável pela música Chihuahua, que completou 10 anos, talvez esse seja o motivo dela ter voltado. E ela também fez Oshi Oshi do Just Dance 2017 e por último Sayonara do Just Dance 2018, que foi uma das poucas coisas boas que realmente o público gostou daquele jogo. Mas pra quem não conhece ela, o nome dela de verdade é Reni Mimura.
Yankuniro Mero é o nome que a Ubisoft deu a ela. Ela não tem o direito desse nome. Segundo o site dela, ela nasceu e foi criada no Japão, e Rene teve sua grande chance ao vencer um concurso de talentos em 2006. Nesse mesmo ano, lançou seu primeiro CD no Japão, e ela acabou compondo uma das músicas do filme Pokémon Make-A-Wish. Rene se mudou para Nova York em 2008, trazendo seu estilo, e à medida que a sua base de fãs aumentava, também crescia a atenção das indústrias de entretenimento americana e japonesa. Em 2010, a National Broadcasting Television Station of Japan, NHK, produziu 2 documentários sobre a carreira da Rene nos Estados Unidos e o impacto de suas performances ao público ocidental e na indústria da moda. Em 2010, ela publicou seu primeiro álbum de fotos, chamada Made in Nova York. Os gamers conhecem Rene principalmente por seu trabalho na série de videogames Just Dance, onde ela canta músicas populares como Chihuahua, Oshi Oshi e Sayonara. Chihuahua provou ser um dos sucessos estrondoso, foi destaque em um dos episódios do Ray Donovan, do Showtime. Esse Ray Donovan é uma série dessa emissora chamada Showtime, que parece que está na Amazon Prime e Paramount Plus. E realmente, pesquisando, a Yankuniro Mero, ela é muito famosa no Japão. Ela chegou a ser uma idol da cultura J-pop. Eu também achei diversos fóruns falando tanto dela no Japão e também nessa era nos Estados Unidos. Essa música nova dela é mais uma pedrada, tanto na coreografia quanto no visual. Ela é muito bonitinha e teve semanas no lançamento em que eu fiquei muito viciado nela, com os keep timp zimp que ela manda. A Yankuniro Mero é muito gostosa, com todo respeito. Ela é muito bonita mesmo quando você olha o Instagram dela. E se você gostar de pé, aí ela posta bastante mesmo. E a última música é Show Me What You Got, do Boomborg. Mais uma criação da Ubisoft. Apesar da Ubisoft ter nomeado como Boomborg, quem escreveu a música foi um tal de Peach Crow. Infelizmente não consegui achar nenhuma foto. A única informação que eu achei é que ele também escreveu Tic Taca. Se isso é bom ou não, eu deixo com vocês. Agora temos o coach da música Voodoo Vorote voltando com um visual um pouco diferente, pois ele está sem seu chapéu da versão do Just Dance 2020 e utilizando fone de ouvido, e com uma coreografia frenética que cansa bastante no mesmo nível de Voodoo Vorote do Just Dance 2020. A Ubisoft fazendo sua música com estética russa. O Just Dance sempre teve músicas originais ou de artistas associados, mas em quantidades pequenas, geralmente umas 3 ou 4 no máximo. Isso porque se você considerar Million Time Better, seria tipo 12 músicas de associados e Ubisoft no meio. O que é um número que realmente assusta, porque tudo indica um rombo considerável no orçamento para que isso acontecesse. Antigamente até aparecia músicas menos conhecidas de artistas parceiros, mas eram músicas que já existiam e faziam algum sucesso dentro da sua bolha. Por exemplo, no Just Dance 4 tivemos Digging the Dirt, da Stephanie Heisman. Ela é uma cantora sueca que já tinha seu público, mas era praticamente desconhecida fora da sua bolha. Mesmo assim, quando entrou no jogo, colocaram uma das melhores músicas da carreira dela, que muita gente nunca tinha ouvido, e isso acabou conquistando novos fãs. A Ubisoft precisa repensar as escolhas das músicas que está licenciando, porque essas decisões estão comprometendo boa parte do orçamento. Por exemplo, se a música da Madonna custa 3x para licenciar, mas com esse mesmo valor daria para incluir 3 músicas de artistas um pouco mais conhecidos, teria que dar preferência para isso, infelizmente. Por exemplo, o pessoal de Don Raja ficou muito feliz de ter entrado no Just Dance, e para artistas independentes assim é uma puta oportunidade de carreira, de colocar no seu currículo. Mas esse é um assunto que eu quero abordar um pouquinho melhor no sentido de marketing e gestão do Just Dance na minha visão da área. E agora eu deixo com vocês, qual música original da Ubisoft ou de parceiro desse ano que você até achou boa de escutar e jogar? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário e muito mais. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros que são Pedro, Gabriel Perini, Gabriel Ferreira, Frank Portela, Riquiel, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Lu 579, Gaptop02, Raboni Santos, 15KL, XYS, King D, Tuzin e Rodrigo Almeida. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito a não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!